Bom, hoje eu vou falar sobre o tema pensamento e bem-estar. Provavelmente todos tenham ouvido falar alguma coisa, já fez algum trabalho com os pensamentos pessoais para promover esse bem-estar. Então a ideia é discutir um pouco sobre esse assunto baseado em Joana Vianney. Bom, primeiro eu quero fazer uma colocação aqui do André Luiz. Já ouviram falar de André Luiz? Não? André Luiz diz o seguinte: sempre que pensamos, expressando o campo íntimo na ideação e na palavra, sempre que estamos pensando, usando os pensamentos e a ideação. Na atitude e no exemplo, criamos formas, pensamentos ou imagens, moldes que arrojamos para fora de nós pela atmosfera psíquica que nos caracteriza a presença. Ou seja, quando nós pensamos, idealizamos alguma coisa, nós formamos imagens daquilo que estamos pensando. E isto é exteriorizado, sai para fora. Sobre todos os que nos aceitam o modo de sentir e de ser, as pessoas com quem convivemos, que aceitam o nosso modo de pensar, de ser, consciente ou inconscientemente, atuamos à maneira do hipnotizador sobre o hipnotizado, verificando-se o inverso toda vez que aderimos ao modo de ser e de sentir dos outros. Então, quem aceita o nosso pensamento, o nosso modo de pensar, ele pode ser hipnotizado, assim como somos por aqueles que nós temos simpatia também com os pensamentos deles. Vamos tentar facilitar. Se nós temos aqui uma simpatia entre nós, ou seja, nós nos damos bem, e isso acontece muito frequentemente quando encontramos alguns amigos. Então uma pessoa chega e fala para você: nossa, mas você está tão abatido, você está tão caído, você está estranho. Se você estiver receptivo, você acolhe o pensamento e pode alterar a sua fisiologia e também as suas energias. Do mesmo modo, se alguém chega e faz um elogio, puxa, você fez tal coisa tão legal, e faz um comentário positivo. Aquilo pode, na hora, alterar também as emoções da pessoa e ela se sentir contente ou não. Bom, nós estamos fazendo isso constantemente, como ele fala aqui, consciente ou inconscientemente. Inconscientemente, nós podemos não perceber que nós estamos induzindo as pessoas a fazerem coisas que queremos. Por exemplo, você pega uma pessoa manipuladora que se faz de vítima, ela faz os outros ficarem com dó dela. Ela está induzindo. Ela está se fazendo de coitada. Então você vai conversar com a sua mãe para fazer esse trabalho perfeito, Então a mãe chega e fala: você vai acabar com a minha vida, você está deixando eu doente, ou o pai, você vai fazer eu ter um infarto. E aí o filho, se for imaturo, ele entra na onda e aí começa a criar fantasias. E se acontecer alguma coisa com o pai ou com a mãe, ele se sente culpado, ou ela se sente culpada. Isso é muito comum. Por exemplo, principalmente quando é criança, às vezes uma coisa boba. A criança está gritando e a mãe dá uma bronca e fala: você vai me matar ainda com isso? E daqui a pouco a mãe cai numa enxaqueca danada, deita no sofá, a criança pensa que ela morreu e ela é a culpada. E esse temor fica na cabeça da criança, porque para a criança o pensamento dela é onipotente.
ela pensa que ela pode tudo com o pensamento. Então, para ela, qualquer coisa que ela pensa, ela acha que vai acontecer. Ela não tem ainda o pensamento racional, que a psicanálise vai chamar de pensamento secundário. É o pensamento que está em contato com a realidade. Né? Bom, esta é a informação da psicologia. Aqui com o André Luiz, nós vamos além dos conhecimentos psicológicos. Então, veja bem, no conhecimento da nossa ciência, no caso da psicologia, a gente pode falar aí de um comportamento manipulador que gera culpa na pessoa. Sim, isso existe, mas não se encerra aí. O lance é que quando eu estou pensando, eu estou exteriorizando informação, o meu pensamento ele é carregado de coisas que vai afetar o outro. Então não é um fenômeno só psicológico, tá? É um fenômeno aí que vai além do psicológico. Eu não queria ler, porque é um pouco denso essa leitura de André Luiz, mas talvez ilustre mais ainda. Diz André Luiz: a partícula do pensamento, como corpúsculo fluídico, pensamento como um corpo pequeno, tanto quanto o átomo, é uma unidade na essência a subdividir-se em diversos tipos conforme a quantidade, qualidade, comportamento e trajetória dos componentes que a integram. Isso o pensamento. E assim como o átomo é uma força viva e poderosa na própria contextura, passiva, entretanto, diante da inteligência que a mobiliza para o bem ou para o mal, os físicos eles vão mexer no átomo para fazer uma bomba ou para fazer alguma coisa mais saudável. Então a inteligência está interferindo no átomo. Deixa eu me achar aqui. Passiva, entretanto, diante da inteligência que a mobiliza para o bem ou para o mal, a partícula de pensamento, embora viva e poderosa na composição em que se derrama do espírito que a produz, é igualmente passiva perante o sentimento que lhe dá forma e natureza para o bem ou para o mal. O nosso sentimento, digamos que ele vitaliza a partícula do pensamento. Ele altera a partícula do pensamento, convertendo-se a partícula do pensamento por acumulação em fluido gravitante ou libertador, ácido ou balsâmico, doce ou amargo, alimentício ou esgotante, vivificador ou mortífero, segundo a força do sentimento que o tipifica e configura. Nomeável a falta de terminologia equivalente como raio da emoção ou raio do desejo. A partícula do pensamento é um raio do desejo ou da emoção. Né? Bom, então quando nós estamos pensando, não está havendo somente reações químicas no nosso cérebro, como diz a ciência, que o pensamento é um produto das reações químicas do cérebro. Né? O pensamento, ele sai da mente e não do cérebro. O cérebro é, digamos, o aparelho, é o equipamento que a mente se serve para poder se manifestar. É o decodificador. Né? Porque é da mente que promana os pensamentos. Então, Emmanuel vai dizer até que quando nós estamos pensando, este raio dos pensamentos, eles estão saindo com cores, com sons, com essa textura do sentimento ácido ou balsâmico. Por isso, quando nós estamos irritadiços, nós sentimos queimação no estômago. Essas partículas de pensamentos vão alterar o nosso corpo. Né? Então, isso é para ter ideia da grandeza do pensamento que a ciência ainda não consegue alcançar.
Agora nós vamos entrar então em Joana de Ângeles. E Joana de Ângeles, o espírito Joana de Ângeles, de acordo com o teor vibratório do pensamento, bom, regular, mal ou infeliz, pode-se aferir no nível moral do indivíduo. Deu para entender? De acordo com o teor vibratório do pensamento. E aí nós não nos traímos. Não adianta eu fingir que eu sou bom, que o meu pensamento não vai ser bom. Se eu sou mau e finjo que eu sou bom, os pensamentos ainda são doentios. Não dá para nós trairmos a nossa própria natureza. Então, olha só. De acordo com o teor vibratório do pensamento, bom, regular, mal ou infeliz, pode se aferir no nível moral do indivíduo. Então, a pessoa que tem um comportamento moral ainda imaturo, ela vai ter pensamentos predominantes de egoísmo, de egocentrismo, pensamentos pessimistas, pensamentos negativos e por aí afora. Porque é o estado interior. Este pensamento, ou os pensamentos, estão retratando o seu estado interior. Então, é uma coisa natural. E olha, nós nem precisamos pensar para manifestar o nosso estado interior. Porque a nossa aura, ela já está expressando o estado que somos. A aura é o resultado do que nós pensamos, sentimos e nos comportamos. Então, aqueles que têm sensibilidade, chega perto da pessoa e sente mal-estar, bem-estar, alegria, medo, insegurança, raiva, etc. Porque aquilo está no campo dela, né? Está tudo informado lá, não dá para a gente fugir disso daí. Na sociedade humana, física, nós conseguimos usar papéis que disfarçam o nosso estado. Então, por exemplo, você pode pegar um cara aqui em casa, ele é um déspota, ele é um tirano. E aí, quando ele sai para trabalhar, ele veste o papel do bonzinho na empresa e ele é amável com todo mundo. Então, ele se comporta como se fosse a melhor pessoa do mundo. É muito comum falar isso, né? Como que é aquela frase? Na rua é bonzinho, amigo com todo mundo. Em casa é um demônio, um traste, alguma coisa assim. Tem um refrão que diz isso. Então aqui nós conseguimos disfarçar o nosso estado. Mas se tem um benfeitor aqui, eles fazem uma leitura de como nós estamos por dentro, né? Nós precisamos aprender, e isso faz parte do processo evolutivo, de mudar esse teor interno, que é inevitável nessa trajetória evolutiva. Tem aquela frase por fora bela viola, por dentro pão colorento. Bom, em razão disso, Joana de Ângeles, cada qual vive no mundo edificado pelo seu pensamento. Isso é uma coisa muito importante, né? Aí eu entro com a psicologia, porque muitas vezes nós não assumimos que vivemos nesse mundo edificado por nós mesmos. E a psicologia vem mostrar o quê? Que nós projetamos nos outros ou no mundo o estado que nos encontramos. Nós não assumimos. Então nós dizemos que sofremos ou que a vida é muito complicada por causa do mundo e das pessoas. E não percebemos que estamos projetando, estamos transferindo a responsabilidade aos outros por coisas que fazemos conosco mesmo. Deu para entender? Essa é a tal da projeção. Então veja bem, como é o seu mundo? Estou escrevendo uma coisa que eu não estou conseguindo decifrar. Não estou conseguindo, mas tudo bem. Bom, como é o seu mundo? O seu mundo é cheio de pessimismo, cheio de perseguidores,
né? Aquela perceptoriedade, é um mundo cheio de inimigos. Você já viu aquela pessoa? Bom, o histriônico, ele tem uma tendência de fazer isso. O histriônico é o que se chamava antes de histérico, né? Histérico, aquela pessoa que ela chega no ambiente, ela é o centro da atenção, ela ri alto, fala alto, chama a atenção de todo mundo, né? Eu não sei por que eu falei isso. Agora, ela vai apresentar um comportamento doentio, não ainda escapou. Eu ia falar alguma coisa do histriônico que agora escapou. Percepção, porque sim, da perceptualidade. Né? Então, é uma pessoa que você vai conversar e ela pode dizer: mas ninguém na empresa gosta de mim. Eu tinha uma cliente que ela dizia: eu entrei no metrô, todo mundo olhou para mim. Eu falei: espera, dá licença. Menos, né? É claro que isso faz parte da doença da pessoa, né? Então é a pessoa que quando chega na festa, e ela vai contar para os outros depois, ela fala que todo mundo pediu ela para dançar, que todo mundo foi cumprimentar ela, tudo acontece com ela, né? Então é um estado doentio que faz uma alteração da realidade. Bom, então, como é o seu mundo? Cheio de derrotas, de desconfianças, de otimismo, de amigos, como que é o seu mundo? Nós precisamos trabalhar essa questão, né? Pode ter aí uma variável que nos aproxima dos outros, que é a nossa sintonia, o nosso campo mental, o nosso estado interior. Aí a gente amplia. Então você pega, por que uma pessoa ela é pessimista negativa? Obviamente que ela passou por alguma experiência que marcou. Vamos usar a ideia da psicanálise. A criança está crescendo, ela passa por um trauma e aquilo marca ela. Por exemplo, ela é rejeitada pelos amigos da escola. Aquela rejeição marcou ela. Agora veja bem, por que aquela experiência marcou tanto e não marcou outras pessoas? Porque, provavelmente, ela já trazia da vida passada alguma experiência de rejeição que já deixou a personalidade fragilizada, que quando ela passou pela experiência na escola, aquilo foi uma coisa muito grande para ela, porque ela já estava fragilizada, né? A psicologia trabalha nestas marcas atuais, nas experiências atuais. O Espiritismo fala das experiências anteriores que podem deixar a personalidade fragilizada. Então, quando o indivíduo reencarna, ele já traz marcas pessoais, né? Ele vai trazer os transtornos, ele vai trazer deficiência mental, ele vai trazer problemas de relacionamentos afetivos ou sociais, né? São experiências mal sucedidas nestas áreas que já faz a pessoa trazer aquela dificuldade de lidar com essas questões na sua vida. Bom, se nós não nos dermos conta disso, nós podemos ficar possuídos por estas marcas e nos sentirmos como pessoas desamadas, que sofrem a rejeição, por exemplo. Então, o indivíduo cultiva isso porque é algo que está dentro dele. O Jung chama isso de complexo. O complexo é um agregado de experiências afetivas que o indivíduo tem dentro dele mesmo. Então, por exemplo, no caso da rejeição, eu tenho esse complexo, eu tenho um agregado de experiências de rejeição, de menosprezo, seja lá o que for. Eu estou no meu trabalho fazendo algumas coisas e eu sinto que alguém me rejeita. Quando ela rejeita, é um gatilho para acionar esse núcleo aqui, esse complexo, e vem essa carga de emoção que me desmonta.
E nós temos complexos tanto de coisas boas como de coisas negativas. Bom, se nós não nos dermos conta, essas marcas do passado podem dominar a personalidade. Não é? Como também as experiências que nós enfrentamos hoje, que podem não ter nenhuma ligação com o passado, que pode ser uma frustração profissional, que traz uma dor à frustração, mas não é para desmontar a personalidade. Então, nós temos que ter consciência disso. Eu passei por uma situação difícil, angustiante, mas e isso é natural. Aliás, para a psicanálise, essas experiências vão fortalecendo, desenvolvendo a personalidade. Né? Então, nós não podemos nos abater. E principalmente na perspectiva espírita, nós sabemos que essas experiências estão trazendo repertório para nós. Estão trazendo experiências, vivências. Né? Nós não podemos nos fragilizar. Você pega uma pessoa super mimada, que ela não tolera nenhum tipo de decepção, de perda, nada. Qualquer coisa é motivo para ela se sentir toda alterada, fazer um drama, se sentir infeliz, etc. Então, são vícios da personalidade que temos que trabalhar. Deixa eu dar um exemplo do efeito dos pensamentos ou das atitudes no comportamento atual. A Ivone Pereira, no livro Recordações da Mediunidade, ela traz uma experiência dela. Ela foi uma suicida numa vida anterior e as marcas desse suicídio ainda prevalecem na personalidade dela. Então ela diz, da infância dela, que tinha ataques de nervos, descontroles sentimentais indescritíveis, uma saudade elevada a grau super-humano, me levavam quase à loucura. Passava dias e noites em choro e excitações que perturbavam toda a família. E o motivo era sempre o mesmo: o desejo de regressar à casa de meu pai. A casa do meu pai aqui é a casa do pai dela da vida anterior. Ela passava pela expiação de lembrar das coisas do passado. Então, esta saudade imensa, sobre-humana, como ela fala aqui, é algo absurdo para alguém que está com a emoção, com a sensibilidade alterada. Não é? Bom, então, isso é o efeito dos pensamentos, né? Porque ela se suicidou, isso gerou um processo de culpa terrível. E a expiação fazia com que ela se lembrasse do passado para ela não repetir o erro. Então, você imagina, ela tinha muitos conflitos nesse sentido. Nós temos esses conflitos mais diminuídos. Então, ela estava na casa dos pais da vida atual dela, ela olhava para casa e sentia que aquela não era a casa dela, porque ela lembrava da casa da vida anterior. Então aí nós estamos vendo um problema na psicologia, um problema de adaptação. Ela não consegue se adaptar. Ela não consegue se adaptar ao ambiente e não se adapta aos familiares, porque ela não aceitava que os pais da vida atual, ela não aceitava eles como pais, porque ela lembrava do pai da vida anterior. E de vez em quando ela ouvia, né? Então a mente dela estava nesse ambiente, mas ficava em outro lugar. O corpo dela estava aqui e a mente ficava em outro lugar. Isso é um prato cheio para a psiquiatria, para a psicologia mesmo, como um surto psicológico. A pessoa está sentida, está alterada, só o medicamento vai ajudar. E não é, ela precisa dessa experiência para se recompor. Você vai dar medicamento para ela, você vai detonar a mente dela. Eu conheci uma pessoa que ela escutava um programa na rádio e um dia ela ligou para mim
marcou uma sessão, ela veio, era de Sorocaba, e ela falou que durante 8 anos ela foi tida como esquizofrênica. Ela tomava psicotrópicos durante 8 anos e ela ficou totalmente alienada. Ela não saía de casa porque ela ficava dopada o dia todo. Um dia, ela escutou na Rádio Boa Nova o programa do Sérgio Felipe, não sei se vocês conhecem. Sérgio Felipe é um médico espírita, que tem cursos na USP de espiritualidade e medicina, e o Sérgio Felipe estava falando da obsessão, fazendo um paralelo da obsessão espiritual com os transtornos psicológicos, e ela se encaixou. Ela marcou uma entrevista com ele, conversou com ele, ele falou: para de tomar todos os medicamentos, seu problema é obsessão. Ela parou, ela comunicou o psiquiatra dela, o psiquiatra falou: não para, você vai surtar. Ela parou, se recuperou, começou a trabalhar no centro espírita e hoje ela é expositora, ela dá palestras. Se ela continuasse tomando medicamento, ia morrer antes do tempo e iria realmente ser tida como louca e não tinha solução. Então, esse é o caso da Ivone Pereira. Eu citei esse caso, conosco pode aparecer como? De forma bem sutil. Essa falta de adaptação. Então, por exemplo, você pode ter uma relação inamistosa com seu pai ou com sua mãe, que é uma coisa do passado não resolvida que causa atritos, que não decorrem do presente. Não é? E se nós damos razão para essa antipatia, nós acabamos estragando o programa que foi elaborado para ser superado na existência atual. Então, muitas vezes nós vamos ter relação inamistosa com o pai, com a mãe, com o marido, com a esposa, com o avô, com o chefe, e nós temos que aprender a tolerar. E não simplesmente quebrar o pau, já sair no braço, querer se afastar da pessoa. Às vezes é uma proposta de crescimento. Bom, diz Joana de Ângeles: embora todos se encontrem na mesma comunidade ou família, vinculando-se ou não pelos laços consanguíneos, diferem razoavelmente pelos conteúdos mentais. Na visão materialista, vai ter, de alguma forma, a ideia de que o grupo familiar vão ter mais ou menos o mesmo tipo de pensamento, de interesses. Do ponto de vista espiritual, não. Nós estaremos no grupo familiar e podemos ser bastante divergentes de cada um, por conta da especificidade de cada personalidade. Cada personalidade é única. Nós apenas herdamos dos nossos pais alguns traços físicos, né? Não o campo moral. Isso daí é da própria pessoa, da conquista dela. Senão seria muito injusto. Imagina a pessoa herdar do pai ou da mãe com mau caráter, ou com bom caráter, sendo que o filho não é bom caráter. Seria fácil, né? Não, ele é que vai ter que trabalhar, nós que vamos ter que melhorar a nossa condição moral. Melhorar ou reparar aquilo que nos está vendo. Graças à educação mental e moral, os nossos pensamentos, a forma de raciocinar, moral, a nossa conduta. Então, olha só, graças à educação mental e moral, o pensamento emite ondas vigorosas que contribuem para o bem-estar. Então, aqui entra no tema do pensamento gerando bem-estar. Então, aí também eu vou trazer um pouquinho a psicologia. Se a pessoa tem alguns conflitos não resolvidos, ela vai se esforçar um pouco mais ou excessivamente a mais para ter bons pensamentos ou para se sentir bem, né? Quando Joana de Ângeles fala aqui dos pensamentos promotores do bem-estar, não é uma coisa mágica. É a mesma coisa, quer ver um disparate? Imagina um assassino tendo bons pensamentos.
isso vai gerar bem-estar nele? Vai ser difícil, porque a culpa que vai ter na cabeça dele é muito grande. Não dá para a gente fugir muito disso. Ele pode ter lances de esperança, né? Eu vou conseguir sair dessa, cometi um grande erro. Isso pode começar a gerar alguma coisa legal. Depende também da situação, porque se ele estiver obsediado e junto com a culpa, é um casamento perfeito para ele ter muita dificuldade de sair daquilo lá, né? Mas, quando a gente está, às vezes, em conflito, tem uma situação difícil para se resolver, mas a gente tem uma ânsia, né? A gente costuma ter uma ânsia de se resolver as coisas rápido, no nosso tempo. Mas, às vezes, a gente fica em conflito com essa ânsia, mas consegue controlar. Um pouquinho, né? Mas, assim, dá para se ter uma esperança, né? Eu, por exemplo, costumo muito pedir a Deus, assim, prece, me dá força, Senhor, para eu poder ajudar aquela pessoa, me ajuda a poder ajudar. Eu sempre falo isso, porque dizer que a gente consegue, tá tudo ótimo, tudo maravilhoso, no meu caso, não acho possível. Eu não posso enganar a mim e falar que eu estou ótima diante de uma situação difícil de se resolver. Sim. Porque a gente sente impacto. Você não dorme direito, você está preocupado, você fica ansioso para resolver, é um filho que está doente, é a mãe que está nervosa, então não dá para fugir muito, mas dá para se controlar, né? Dá para se resolver e ter um bom pensamento para que as coisas aconteçam. Isso ajuda, não ajuda? Ajuda. Veja, assim, é claro que à medida que nós vamos aprendendo a disciplinar os nossos pensamentos, nós podemos melhorar a nossa condição. Concomitantemente, ou antes disso, nós temos que trabalhar os nossos tormentos, né? Você falou aí de um conflito. Pode ser uma canelada na parede que você dá. Quando você dá uma canelada, você sente dor, não tem que ter bons pensamentos para eliminar, né? Não está doido, está assim, está roxo, né? Você não consegue andar direito. Isso é inevitável, né? Agora, eu, por causa dessa canelada, eu posso dramatizar. Posso dramatizar que a minha vida infeliz, aí entra naquela da vítima, né? Só comigo, ninguém dá canelada no mundo, só eu dou canelada. Então, a pessoa pira. Agora, veja, nós podemos cultivar os bons pensamentos e, concomitantemente, no processo evolutivo, ir trabalhando os nossos tormentos pessoais. Aproveitando isso, né? Na hora da canelada, eu posso, querido, desculpe, eu não lhe vi aí. Dá um abraço nele. Dá um abraço nele, já acalmar um pouquinho. É uma sugestão. É uma sugestão, para mim, principalmente. Bom, então, o próprio organismo, assim, uma visão psicológica, ele pede solução, ele tende ao equilíbrio, não é? Isso é inevitável. Há um desconforto interno, um mal-estar que mobiliza a pessoa. É interessante que a gente poderia dizer que são os programas evolutivos nos ajudando. É que nem no caso, nós falamos aqui até na palestra passada. Quando a pessoa começa a atormentar o seu processo de crescimento, ele começa a se evadir do seu crescimento, etc., tem um processo de doença ao ciclo, tem a reencarnação compulsória que faz o indivíduo reencarnar em situações difíceis para ele acordar. Então, os mecanismos evolutivos sempre estão atuantes e não é do jeito que a gente quer, né? É do jeito que precisa para a pessoa acordar. Mas vamos lá. Então ela fala dessa educação mental e moral. Eu estou lendo um livro chamado caramba, hoje estão brincando com você. A memória não está. Mas é da Zília Gasparetto e é do Silveira Sampaio. E ele está falando que ele foi fazer um curso, ele está desencarnado. Ele foi fazer um curso na vida espiritual
onde ele aprendeu que o indivíduo pode evoluir com alegria, com felicidade, e não só através do sofrimento. Ele cita vários exemplos lá interessantes, né? Mas que vem de encontro com a proposta aqui de Joana de Ângeles, de nós começarmos a cultivar os bons pensamentos, porque este cultivo torna hábito, faz eles se habituarem. E quando nós nos habituamos, não quer dizer que nós não estamos vendo os problemas e que as coisas não nos afligem. Afligem, mas o estado pessoal para lidar com a situação é melhor. Né? A gente poderia dizer aí, como diz Joana de Ângeles, que o indivíduo tem resistência moral, ou até resistência moral, emocional. O que é resistência? Digamos que é uma força. Quando nós desenvolvemos aquilo lá em nós, ele é uma força. Então, resistência moral. Se você pega uma pessoa moral, não, emocional. Se você pega uma pessoa desequilibrada emocionalmente, qualquer coisa que aconteça, ela começa a chorar, a gritar, a xingar. Isso é desequilíbrio emocional. Uma pessoa equilibrada emocional, ela pondera. Ela não deixa a emoção tomar conta dela. Então, ela tem, digamos, este treino interno para lidar com a situação. E a mesma coisa, aí entra a resistência moral. Né? Então, são condutas acertadas que o indivíduo tem, que vão ajudar nos momentos difíceis de saber como se comportar. Né? O indivíduo, ele não vai se aproveitar de uma situação para ter um comportamento ilícito, imoral, porque ele tem essa ética interna. Vamos lá. Quando ocorre o contrário dos pensamentos positivos, a pessoa se permite construções mentais doentias, perversas, tombando nos desequilíbrios emocionais. Veja aqui que ela fala que o indivíduo se permite. Né? De vez em quando nós temos um surto, nós ainda estamos nessa condição de vez em quando pirar, né? Assim, de colocar para fora, gritar, chorar, mas isso não deve ser uma constância. Né? Temos que aprender a dominar isso, porque se o indivíduo vai se perdendo nessa vereda, ele vai começar a somatizar, ele vai começar a perder o controle. Essas ações inapropriadas vão voltar na sua autoconceituação, não é? De alguma forma o indivíduo acaba se julgando. Isso pode gerar algum sentimento de inadequação, de inferioridade, etc. Nós também nos julgamos. Do mesmo modo, quando fazemos coisas legais, nós temos que aprender a reconhecer. Dar um tapinha no ombro, legal, ó, essa foi bacana, hein? Vocês soube lidar com isso. As pessoas neuróticas com um posicionamento religioso, que falam que isso é egoísmo, que é vaidade, etc., acaba tendo uma relação fria consigo mesma e não reconhecer as suas qualidades, como se isso fosse virtude. Nós temos que reconhecer as nossas qualidades. Imagina se você não reconhece a sua capacidade profissional. Você entra numa empresa e o diretor de entrevista ele fala: você é capaz de fazer isso? Não sei. Não sei, vou ver. Não, você tem que ser firme, né? E por que nós não somos firmes conosco? Nós temos que ser firmes também. Então, se você já tem uma habilidade, uma aptidão, alguma coisa desenvolvida, isso tem que ser apreciado. Seria a falta de amor próprio, né, mano? O excesso também faz, né? A falta dele também. Todo excesso, né? Já foi? O excesso também é pirante, né? O indivíduo que se acha. Eu estava vendo um caso, agora não vai vir. Bom, o livro veio, não veio o que eu estava querendo pensar agora, mas o livro é Pare de Sofrer, do Silveira Sampaio, muito legal. E o Silveira Sampaio foi um grande radialista, jornalista, né? Na Terra. Ele é espirituoso para escrever, muito bacana. assim.
O primeiro e o segundo livro dele é muito bom. Ele fala da adaptação dele na vida espiritual. Foi engraçado que ele estava vendo uma entrevista do Jô Soares, que ele lançou o Jô, né? O Silveira Sampaio foi um dos primeiros que trouxe o Jô Soares. O Jô Soares é totalmente, não acredita, né? E foi feita uma conversa, acho que com um autor espiritual falando sobre o Silveira Sampaio. Vê a briga que teve, né? Que o Jô totalmente cético e o Silveira Sampaio falando que existia vida após. Aí tem uma história muito louca. Né? Vale a pena, ele é muito bacana. Bom, estamos falando de pensamentos. Eu queria trazer uma citação aqui do livro Libertação de André Luiz, onde ele encontra um escritor desencarnado, André Luiz encontra, que esse escritor está pirado. E aí André Luiz começa a conversar com ele e diz: fui homem de letras, mas nunca me interessei pelo lado sério da vida. Cultivava o xiste malicioso e com ele o gosto da volúpia. Impressionei destrutivamente muitas mentalidades juvenis, arrastando-as a perigosos pensamentos, através dos escritos dele. Aí diz ele: quando não sou atribulado por mulheres e homens que se afirmam prejudicadas pelas ideias que eles infundim, certas formas estranhas me apoquentam o mundo interior, como se vivessem incrustadas à minha própria imaginação. Assemelham-se a personalidades autônomas, se bem que sejam visíveis tão somente aos meus olhos. Falam, gesticulam, acusam-me e riem-se de mim. Isso é resultado dos feitos dele, do resultado dos escritos dele. Deixa eu pegar aqui a sequência. E ele diz: reconheço-as, essas imagens, essas personagens autônomas, reconheço-as sem dificuldade. São imagens vivas de tudo o que meu pensamento e minha mão de escritor criaram para anestesiar a dignidade de meus semelhantes. Bom, então, você veja, né? Na sociedade patológica, há uma permissão muito grande de se fazer coisas e não está nem aí com as consequências. É o individualismo total, né? Então o indivíduo escreve, ele mexe na cabeça das pessoas e ele acha que vai ficar por isso mesmo. Então aqui está mostrando que os escritos dele chegou na cabeça das pessoas, gerou alguma coisa, como eu falei no começo da indução do pensamento. O pensamento gera alguma coisa, uma perturbação no indivíduo. Se ele faz, por exemplo, uma proposta ou uma sugestão torpe, sugerindo apenas haver o lado doentio da vida ou da sexualidade, do uso de drogas, seja lá o que for. Bom, as pessoas prejudicadas, quando sentirem o prejuízo em si mesmas, vão pensar no seu feitor, ou malfeitor. E o pensamento delas, de prejuízo, vai refletir nele. Né? Os pensamentos de cobrança dos prejuízos sofridos vai incidir na pessoa. E esses pensamentos vão destruindo o equilíbrio do indivíduo. Falando do Silveira Sampaio, no outro livro dele, Bate-Papo com Além, que eu já falei aqui, ele fala que ele fez um curso de autorresponsabilidade na vida espiritual, depois que desencarnou, e ele viu numa tela o efeito do que ele escreveu nos livros dele na cabeça de todos os leitores que acessaram o livro dele. E ele viu que ele era responsável por tudo que ele gerou na cabeça dos seus leitores.
e ele, nesse momento, ele fala: eu preferiria ser analfabeto, ignorante, tapado, em vez de ter escrito tudo isso. Então, a sociedade é muito ingênua, embora alguns intelectuais eles se acham, né? Se acham. Os PhD do escrito. PhDs, né? PhDs. Mas às vezes é mesmo. Às vezes é melhor ser simples. O simples é muito. O simples é mais. Eu devo ter sido terrível na outra. Estou longe, não quero poder nenhum. Ainda bem, só você, porque nós aqui somos todos santos. Só você que foi. Que bom. Eu carrego tanta culpa. Nós não. Só você, hein? Gente, bem-vindo ao clube. Não, é sério. Bem-vindo ao Às vezes é planeta. tanta culpa que eu tô numa fase que eu tô começando, eu tenho que aprender a ser merecedora de certas coisas que estão acontecendo na minha vida. Eu acho que é tanta culpa que você está se culpando. Você se acha desmerecedor quando a bolsa está muito alta. Às vezes a pessoa vem e fala um elogio e fala: será? Será? Aí eu vejo o seguinte: nós temos que saber utilizar as coisas, né? Então, nós temos que ver o lado bom, reconhecer, valorizar, que é crescimento, né? E trabalhar, e reconhecer o outro lado e também trabalhar. Nós não podemos negar uma imperfeição moral. Se eu sou egoísta, eu sou egoísta. Eu tenho que reconhecer isso, até para poder trabalhar, né? Então é importante reconhecer. E é natural, não tem nada de antinatural, é tudo humano isso, né? Nós temos muitas imperfeições. Nós estamos começando isso, né? Essa trajetória de crescimento. Agora que a gente está começando a aprender a acertar. Eu acho que a gente se sente melhor quando a gente começa a assumir os nossos defeitos. É chato, mas é melhor porque você começa a achar o caminho para se trabalhar em cima. Porque às vezes a gente fica tão perdido, tão cego em cima daquele defeito que a gente tem e não consegue enxergar. Quando você enxerga e aceita, é um caminho para se trabalhar, é verdade. Eu hoje eu vou trabalhando um, aí vem vindo outro, aí vem vindo outro, e assim vai. Mas a gente também pode focar nas qualidades, né? Sim, mas trabalhando os defeitos, você consegue enxergar as qualidades. Nós somos ainda tem várias reflexões em torno disso, né? Tem aqueles que propõem você mexer no lado positivo para se fortalecer e mexer no negativo. Aqueles que mexem no negativo para tirar da frente, para ir para o positivo. Aqueles que fazem concomitantemente. Nós vamos achando o nosso caminho. Nós vamos vendo o que é possível fazer. Não tem uma regra absoluta. Você tem que fazer isso e coisa aqui. Tem várias coisas ao mesmo tempo acontecendo. Até porque nós somos seres individuais, né? Cada um tem o seu começo, o seu meio. Cada um tem a sua o que eu história. tenho muito em mim, talvez você tenha menos, e assim vai. Cada um tem a sua história. Aí entra na subjetividade. Cada um lida com as coisas de forma diferente. Joana de Angelis diz: cada comportamento mental possui o seu correspondente emocional, que culmina em somatização específica. Então, olha só. Um comportamento mental. Eu digo: que legal, vou viajar. É um pensamento. O correspondente emocional é uma emoção de alegria. Ela está falando que cada comportamento mental tem um correspondente emocional, né? Então, se eu falo que vou viajar, eu posso me sentir alegre. O correspondente desse pensamento, né? Se eu penso mal de alguém, eu posso ter raiva. Esse vai ser o correspondente emocional. Então, sempre que nós estamos pensando, vai ter um correspondente emocional, né? E a emoção, invariavelmente, na abordagem indiana, eles vão dizer que o sentimento, o que
O que avalia se uma coisa é boa ou não, não é o pensamento, mas é o sentimento. É o sentimento. Então, se alguém não te cumprimenta, você sente tristeza. Esse sentimento está falando do que você sente pela falta do cumprimento. Não é o que você pensa. O sentimento vem antes, nesse caso. Eu não pensei, puxa, ela não me cumprimentou, estou triste. Não, eu fico triste e a tristeza mostra o que a falta de cumprimento fez comigo. Esse seria o sentimento. As emoções seriam coisas mais reativas, mais orgânicas, a raiva, etc. E também tem aqueles que usam as emoções como sinônimo de sentimentos. Pensamento e saúde são termos da mesma equação da vida. E mesmo que eu não tenha consciência do que eu estou pensando, eu posso estar somatizando. Invariavelmente, a somatização vem, às vezes, de processos inconscientes. Então, e aí entra a escola psicanalítica, né? Se eu guardo uma ideia aqui dentro, deixa eu ver, eu tenho um impulso, e eu nego esse impulso. Deixa eu tentar construir aqui. Quando eu nego esse impulso e fica dentro do inconsciente, ele pode gerar uma somatização, ele pode refletir no corpo. Então, alguém me elogia e eu nego o elogio. E aquilo fica dentro de mim, gerando algum tormento, algum conflito. Mesmo inconscientemente, ele pode se manifestar em formato de uma doença. Como na perspectiva encarnacionista. Eu posso não lembrar do meu passado, mas aquilo que está na minha memória, de lances que eu fiz, podem causar em mim, nesse momento, um sentimento de inadequação, sem que eu tenha motivo presente para isso. Eu não tenho nada que justifique e eu posso me sentir como culpado, como bandido, como mau caráter. Então, aquilo que está na minha memória está refletindo na minha psique no momento e no meu comportamento. Então, o que carregamos internamente, que está inconsciente, e aí a proposta da psicologia é tornar isso consciente. Joana de Ângeles diz o seguinte: tudo que está inconsciente vai se tornar consciente. Ela fala, o consciente vai ultrapassar o inconsciente. Uma coisa louca. Porque o nosso inconsciente são milhares de existências. Milhares de existências. Nós vamos ter consciência. Aquilo que é importante. Já deu? Bom, então vamos tomar um café. Você quer falar? Bom, Joana de Ângeles vai dizer: como ninguém saudável vive sem pensar, é ideal que se opte pela forma eficaz e positiva em favor das suas construções morais. Quero dar um exemplo. Repetindo: como ninguém saudável vive sem pensar, é ideal que se opte por uma forma eficaz. Então, por exemplo, nós vamos sair daqui e vamos para casa. O que nós estamos pensando em ir para a nossa casa? Nós estamos nos enchendo de pensamentos negativos? Nós já estamos com os pensamentos pré-formados? Eu vou encontrar aquela pessoa que é difícil, nós vamos discutir. Então nós já estamos ensaiando o negativo. E aqui é uma opção que nós fazemos. Quando nós damos vazão a estes tipos de pensamentos, que são hábitos já formados, e que nós sabemos quem vamos encontrar, então nós já saímos daqui contaminados, carregados de negatividade. A mesma coisa, quando nós estamos indo para o trabalho,
Se eu vou pensando que eu vou encontrar aquele chefe chato, aquele amigo rabugento, aquele ambiente, etc., eu já estou me enchendo de negatividade que não vai favorecer um bom contato com o ambiente. Quando nós vimos para o centro, invariavelmente pensamos positivamente. Que bom, tomar um passe, ou escutar uma palestra, eu já começo a alterar as minhas disposições. Portanto, nós podemos fazer isso, né? Eu sempre cito André Luiz, o compromisso que eles têm na vida espiritual, em nosso lar, de não ter pensamentos de lamentação, porque são pensamentos perturbadores. Nós precisamos intervir nesse processo doentio dos hábitos, né? Se eu já me encharco de fluidos perturbadores, é óbvio que eu vou chegar em casa já disposto a brigar, a entrar nas provocações. Se eu me encho de fluidos salutares, como a gente faz quando toma passe, provavelmente estaremos mais centrados, mais autoconfiantes, mais tolerantes. As energias tóxicas, doentias, geram perturbação, irritabilidade, intolerância. As energias elevadas geram mais confiança, mais bem-estar, melhora tudo, melhora tudo. Então, é preciso esta intervenção dos hábitos para que passemos a alimentar outros hábitos, né? Vamos criar outros hábitos. Aquele que não tem bons possui maus pensamentos, não havendo um tipo de neutralidade em que a mente nada elege. Não tem essa neutralidade. Ele sempre está carregado de alguma coisa. A preferência pelos pensamentos perturbadores tem a sua origem nos hábitos doentios arraigados, cultivados, exercitados, repetidos, que procedem das experiências anteriores, quando o espírito vivenciou amargas e dolorosos comportamentos. Aqui a gente pode entender tanto hábitos das vidas passadas como da vida presente, né? Aqui está mais encarnado que coisas passadas. Tem a sua origem nos hábitos doentios arraigados, que procedem das experiências anteriores. Assim como as nossas experiências atuais, algumas podem ser desgastantes, elas ficam fixadas na nossa mente e nós carregamos para outra existência, né? Então, quando ressurge essas emoções do passado, permeando a nossa consciência do presente, causa alterações. Tem um caso do Manuel Filomeno de Miranda, que a pessoa, no desequilíbrio que ela se encontrava, as imagens do que ela fez na vida anterior, que ela foi uma homicida, as imagens dela que estavam no inconsciente permeavam a consciência atual, e essas imagens elas como que se sobrepunham ao consciente da existência atual, né? Então, trocando em miúdos, a memória do passado tomava conta da consciência do presente. Então, não prevalecia os contornos da personalidade atual, prevalecia da existência anterior, na qual ela foi uma homicida. Então, ela se sentia na vida presente como uma homicida. E isso foi o motivo que gerou nela o transtorno bipolar. Ela tinha, eu não sei se era bipolaridade ou se ela era autista na vida presente, né? Mas isso é para ter uma ideia, como que, diz aqui Joana de Ângeles, esse conteúdo, esse material inconsciente
ele perder o nosso estado atual. Bom, aqui também a gente pode pensar no seguinte. Nós poderemos ter esse material do inconsciente, da vida passada, que vem do inconsciente, da vida passada, como pode também a experiência extrafísica. Então, se o indivíduo estagiou em regiões inferiores, as lembranças desse ambiente podem gerar uma série de perturbações. Aí eu acho que dá para entender um pouco quando a gente fica submisso a receios infundados, a medos, a receios, a mal-estar indefinido, né? A gente não consegue definir, é uma coisa muito forte. Então você imagina a vivência num plano inferior, com toda a toxicidade que tem naquele ambiente, com as perseguições, junto com as culpas, etc., é como se ficasse dentro de nós um núcleo, essas lembranças, um núcleo bem patológico, bastante perturbador, junto com as lembranças da vivência anterior, alguma coisa que nós fizemos. Mário, então alguns medos que a gente tem, mesmo que não sejam medos assim terríveis, mas alguns medos, entre aspas, pequenos, que nos afogam assim, poderia ser desse processo. Antes da coisa acontecer, a gente já fica com aquela ansiedade, aquele medo. Aí tem que ver se antes da coisa acontecer pode ser uma ansiedade. Só uma ansiedade. Tá. Diante do novo. Agora, assim, você pode ser pego do nada por uma apreensão, uma sensação de que vai acontecer alguma coisa, ou um sentimento estranho, pode ser uma coisa do passado. É difícil, né, a gente conseguir separar o que é do passado do que é do presente. Está tudo ali, encostado. Mas às vezes, sabe qual a impressão que dá em algum desses momentos? É como se nós fôssemos criança, estivesse engateando, aí eu falo por mim, às vezes dá a impressão que Deus fala assim, vai, dá o primeiro passo, sabe? Porque é o medo, você consegue, o negócio está ali na sua frente, é uma coisa boa, mas você fica resistindo, será? Aí até dá o primeiro passo. Propaganda de carro, mas... Agora, não, veja, eu falo de coisa minha. Quando você fala de medo bobo, o que é medo bobo? Não, o medo de coisas boas, às vezes. Assim, de coisas boas ou coisas bobas, depende da subjetividade. Né? Para quem está de fora, aquilo pode não ter sentido, mas para quem está por dentro, tem muito sentido. É a mesma coisa. Não se fala do medo de amar, medo de uma coisa boa. Tem gente que pode ter medo de promoção, porque a promoção pode representar um perigo. Então é uma coisa boa. Depende de como a pessoa está. Bom, deixa eu ver onde eu parei. Mostrando aqui os efeitos dos pensamentos, né, sobre bem-estar e mal-estar. O avô do André Luiz, ele era uma pessoa ávara. É ávara, né? Avarento, né? Bom, quando ele estava encarnado, ele era agiota. Ele ganhava dinheiro em cima dos outros. Ele se aproveitava do dinheiro para extorquir, para ter proveitos em cima da pessoa. Quando ele desencarnou, André Luiz sai junto com os benfeitores para uma missão. E quando eles estão no pórtico de uma caverna, os benfeitores falam que André Luiz não pode avançar, ele ainda não tinha condições de entrar nessas regiões inferiores. E ele fica lá fora esperando. E lá fora esperando ele encontra o avô dele.
o avô dele junto de outros homens velhos, jogando lama em cima de si mesmos. E todos assim eufóricos, achando que encontraram uma mina de ouro. E era barro que eles estavam jogando em cima de si mesmos. E aí vem a explicação. O benfeitor que explica. Tantos sofrimentos difundiram com as suas irrefletidas ações, que a matéria mental das vítimas, aqueles que sofreram de pedir empréstimo, não conseguir passar, devolver, etc., a matéria mental deles sobre o agiota, no caso o avô dele. Tantos sofrimentos difundiram com as suas irrefletidas ações, que a matéria mental das vítimas, em maléficas emissões de vingança e de maldição, lhes impôs etérea couraça ao campo das ideias. Assim, atordoados, fixam-se estas nos delitos do pretérito, transformando-os em autênticos fantasmas da avareza, atormentada pelas miragens de ouro neste deserto de padecimentos. Então, a matéria mental das suas vítimas refletia sobre as suas mentes o desejo de vingança, e isso gerou um atordoamento na mente deles, que fez eles se fixarem, e aí coincide com as ideias da psicanálise, das fixações dos sofrimentos. Então eles se fixaram nessa questão do dinheiro, né? E viviam aquela ilusão de estar diante de uma mina de ouro. Então, veja o que a matéria mental, o André Luiz fala o seguinte: o pensamento ainda é coisa. O pensamento não é uma coisa vácuo, que não tem. Não, é ainda uma coisa. Por isso que ele cita, ele fala que é também corpúsculo. Então, essa matéria mental carregada do ódio, da vingança, gera esse toldamento da mente dessas pessoas ávaras. Do mesmo modo, os pensamentos simpáticos, os pensamentos de simpatia, de amizade, de fraternidade, de solidariedade, geram outras coisas. Né? E geram coisas que quem entra nesse estado começa a ver além dessas restrições que nós estamos condicionados. Ou seja, aqui parece que algumas coisas não têm muito sentido, algumas coisas do corpo físico, da sociedade física. Quando a pessoa entra nesses estados mais elevados, nesses sentimentos mais elevados, as coisas têm um significado que vão além dos objetos, além das coisas, dos valores materiais. Né? E aí que a coisa começa e aí que a graça começa a aparecer. E que nós temos que cultivar, se exercitar nos bons pensamentos para que isso aconteça mais. Né? Eu sempre falo aqui de quando nós tomamos passe, que nós podemos entrar num estado de uma certa elevação, de uma certa euforia, que deixa a pessoa enxergar um pouco mais. Ou diante de uma prece, de uma meditação, etc. Bom, nosso tempo, eu acho que já... Alguém quer fazer alguma colocação? Alguma pergunta, alguma objeção? Eu quero fazer em relação ao que você comentou da meditação, né? Até que ponto também a gente consegue avaliar se a meditação não está sendo bom ou está mascarando aquilo que a pessoa tem realmente que passar, que melhorar? Olha, eu vou falar do lado psicológico, por exemplo, no caso da depressão. O medicamento pode ser necessário para alguns casos que a pessoa está detonada, não tem força para fazer nada, né? Mas não é a cura. Pode dar um up, pode dar uma levantada, pode dar uma mobilizada, mas a cura está na mente e não no medicamento. E aí pode mascarar também.
A pessoa se achar super legal, tal, aí daqui a pouco ela deixa o medicamento e volta. Aliás, a reincidência da depressão é terrível, né? Como se diz, a depressão é uma doença da alma. Então é a alma, e mesmo nas outras doenças, é da alma, não é do corpo. É o espírito que precisa se arrumar, se acertar. Então, considerando que é da alma, vamos dizer que 80% das depressões está relacionado à obsessão. É um número bem grande. É grande. É grande. A obsessão. A gente pode pensar, é difícil de não haver obsessão na depressão. Porque a pessoa depressiva está fragilizada. E de uma postura receptiva de tudo quanto negativo. Sim. E outra coisa, né? Por que a pessoa está depressiva? Não é um processo individual somente. Ela está trancada no quarto dela, de repente ela fica depressiva porque entra numa crise existencial dentro do quarto. Não. É de interação interpessoal. Ela se relacionou com alguém, brigou, deixou, rejeitou, foi rejeitada. Alguma ação ativou aquela situação. Sim. Então, isso parte de relações interpessoais. Pode ser de uma revolta contra a vida, com a posição social, pode ser um carinho, mas como nós, invariavelmente, somos obsediados, os obsessores estão ali, de prontidão. A pessoa começa a deligar pensamentos tortuosos. Pronto. Aí ele vem, né? Não quer dizer que não haja só a depressão. Sim, há processo pessoal do indivíduo, mas a suscetibilidade à obsessão é muito grande. Seguindo o raciocínio, não nesse quadro, mas você disse sobre as nossas emoções contidas, a gente ter controle sobre as nossas emoções. Então, vou dar um exemplo. Se falece um parente querido e naquele momento você não consegue, não é que não consegue, você tem um controle para não chorar. É como se a gente colocasse a mente na ação que tem que tomar daí para frente como movimentos terrenos, né? Velório e tal. E também não estar presente nas emoções dos outros parentes que estão ali meio que descontrolados. Então, esse autocontrole, como é que é visto na medicina, por parte da psicologia, esse autocontrole de não chorar? É claro que depois vem uma descarga dessa emoção, né? Olha. Porque a gente é cobrado. Você não Sim. chorou. Por que você não chorou? Porque você não sentiu, né? Você não está sentindo a morte dele. Então, olha, pela psicanálise, pelo menos por alguns que eu conheço, se você não fizer o luto, que é chorar a perda, elaborar a perda, você pode até psicotizar, segundo eles. Mas eles têm uma visão materialista. Então, veja, essa é uma consideração. Uma outra consideração: não tem problema nenhum de nós chorarmos, ficarmos tristes, e tudo que o pacote inteiro que envolve essa situação, né? Então a pessoa ficar triste durante algumas semanas é natural, chorosa, etc. E faça. Agora, essa é a visão psicológica. Do ponto de vista espiritual, muda. Por quê? Porque depende da evolução da pessoa. A pessoa evoluída, ela pode ficar chateada. Sim. Mas é uma coisa muito leve. Por quê? Porque ela compreende que há imortalidade. E ao contrário, olha só, Joana de Ângeles, nos últimos livros dela, ela fala da alegria que deve ser vivenciada quando um parente desencarna. Por quê? Porque ele está voltando para a verdadeira vida. A nossa morte está muito carregada de coisas do passado, da igreja, de perda eterna, de separação eterna, de inferno. Envolve uma série de coisas perturbadoras. E a gente sabe que, ao contrário disso, a pessoa está indo para um lugar muito melhor,
onde vai reencontrar os parentes, os amigos, vai ser muito mais feliz se ela não for um mau caráter, é claro. É que nós, espíritas, somos muito cobrados sobre isso, talvez pela própria consciência que a gente tem dessa imortalidade, né? Porém, a cobrança, ela é direta e firme, né? Mas não que isso venha chatear a gente, porque se não chora, você tem uma outra conduta, né? Uma conduta do silêncio, uma conduta de procurar ajudar e colocar suas emoções na ajuda, né? Então, eu acho que as pessoas que agem dessa forma, ou têm esse tipo de sentimento, né? No momento que deveria se proceder com os outros, no entanto, tem um outro procedimento passivo, tranquilo, mas está sentindo. Sim. E a gente é cobrado. Agora, nós temos que sair da cobrança. Eu acho que daqui a pouco a gente vai ter que ter outra postura. Quando é um parente nosso, a gente não vai falar com o parente do outro, né? Imagina a pessoa falar, meu pai morreu. Eu falo, que legal. A pessoa, né? Não, quando é um parente nosso, a gente colocar o nosso posicionamento. Graças a Deus, ela está bem agora, voltou para a vida espiritual, né? Ah, mas você não chora? Não chora. Ela não morreu, não é uma despedida definitiva. Mas eu não vejo assim, então é o contraponto. Mas se a gente entra na loucura do outro, porque o outro não sabe lidar com aquilo, a gente se perde. E a gente, de vez em quando, eu acho que nesse sentido, tem que causar um choque, no bom sentido, para despertar a pessoa. Né? Para ela sair daquele posicionamento fechado. Né? Ah, morreu, graças a Deus. Tenho certeza que ela está bem, ou eles. Encontrei a pessoa já fora do corpo. E outra, né, Mário? Acho que cada um de nós temos uma maneira de nos expressar, né? Sim. É um direito, né? Claro. Mas é um direito individual, não você tem o seu direito. Sim. É um grande problema. Individual. E a gente, às vezes, você pega aquele impulso de sua vontade e o seu direito. É individual dentro da sua compreensão. Sim. Né? Eu sofro, você tem que sofrer colocar também. a minha Né? compreensão na cabeça daquele que ainda não reconhece a imortalidade ou está ainda tentando entender, não é? Mas era aquele que pôr a posição dele em cima de você. É aí que a gente tem que ter um pouco de conhecimento para. Mas como você já tem a compreensão da imortalidade, a cobrança dela, mas você é fria, você não pensa, morreu, você não vai ter mais. Não, nós vamos nos ver um dia, não é? Então a gente passa por tranquilidade toda essa compreensão. Mas mesmo assim, eles acham que a gente tem que chorar, claro, a gente chora, mas no momento, cada um, como ela disse, cada um tem um momento. É as regras sociais, né? Todo mundo tem que usar a mesma cor de roupa, o outro que usa vermelho. Que horror, por que ele gosta de vermelho? Se o meu é preto, por que o dele não pode ser vermelho? Né? É uma dificuldade louca. Mais alguém? Isso posto. Muito obrigado e até a próxima.